sem ninguém pedir. Ele mostrou, ó, tenho prazer de estar nessa empresa. Eu me reconheço nessa empresa. Agora tem gente que tem vergonha. Tem vergonha. Tem gente que não consegue utilizar o uniforme da empresa na hora do almoço, por exemplo. Deus me livre. Né? Vai sair. Não. Também não pode ir para o boteco e encher a cara também. Não é bem assim. Mas, se a pessoa tirou um selfie, postou que está na empresa, está ali, gosta, do lado da logomarca da empresa, isso é fantástico. Você conseguiu engajamento desse colaborador. Ok? Agora vocês vão ouvir mais sobre boas práticas. Quer ver se vai passar os slides? Aqui tem um microfone. Tá ligado? Alô? Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Kevin, o nome da minha equipe é Odair, José Lourenço, Felipe e Éria. O tema do nosso apresentação é boas práticas de gestão de pessoas. Vamos falar de 5 tópicos: o que é gestão de pessoas, a importância do chá, habilidades, atitudes e o treinamento. Bom, gente, boa noite. Eu vou falar o que é gestão de pessoas. A gestão de pessoas nada mais é do que o mais responsável por administrar o capital humano, né? Ele usa as técnicas do RH, né, recursos humanos, para administrar os melhores, na seleção dos novos usuários para a empresa, né? E também o objetivo dele é conciliar as metas dos colaboradores com as organizações das empresas, né? Onde surgiu? Bom, no Brasil especificamente surgiu durante o ano da década de 30, né, especificamente durante, né, a Revolução Industrial, né, no fim do século XIX e do século XX, né. O surgimento da gestão de pessoas teve muitos influenciadores que foram conceitos ligados ao relacionamento dos profissionais com os criadores da época, né. Posso, por favor? Não. E também, seguidamente, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países, né, estrangeiros já tinham essa técnica da gestão de pessoas, mas também o Brasil adotou essa técnica ao se preocupar com as condições de trabalho, né, dos funcionários, né. E, seguidamente também, algo que reforçou isso foi na década de 40, né, com o surgimento da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que aconteceu no dia 1º de maio de 1943, né. E também os benefícios que implementou com muitas políticas importantes para os funcionários, né. E também no Brasil, na década de 50, surgiu o Recursos Humanos, né, o RH, que com isso aí possibilitou o surgimento dos colaboradores de cargo, salário, além de estratégia para tomar o recrutamento e seleção mais eficaz das empresas. Diferença de departamento pessoal e RH. Todas as vezes são usados dentro das empresas, né, porém cada um tem a sua forma de ser específica de responsabilidade, né. Bom, o departamento pessoal, né, o DP, ele é uma forma mais estratégica, mas também operacional, perdão, e administrativa, que isso influi muito no surgimento de salários dos funcionários, né, férias, rescisão, entre outros. E também o objetivo principal dele também é garantir que os processos burocráticos dos funcionários sejam feitos da melhor forma possível. Já o RH, né, que todo mundo conhece, é mais específico uma parte estratégica, que influi muito no recrutamento de novos funcionários, como muitas das vezes a gente pensa assim, o RH só manda o pessoal embora. Não. Quando você vai ser contratado por a empresa, passa pelo RH todo tipo de informação, busca saber mais sobre você, para poder proporcionar a você o seu emprego. E também, junto com isso, o RH também tem o principal objetivo de alinhar as políticas da gestão de pessoas. O objetivo estratégico deles é visando o desenvolvimento do bem-estar dos colaboradores, como parte essencial do sucesso da empresa. Bom, em resumo, o Departamento Pessoal e o RH, eles basicamente têm que o DP se concentra nas questões administrativas, legais e relacionais, já o RH tem um papel estratégico na gestão. O desenvolvimento das pessoas dentro da organização, eles são essenciais dentro dos dois para o bom funcionamento e sucesso de uma empresa, cada um com sua responsabilidade específica.
Agora nós vamos estar falando sobre o objetivo do chá, que é entender como o modelo chá pode ser aplicado na gestão de pessoas para melhorar o desempenho e a satisfação no trabalho. Bom, aqui no chá fizemos o conceito, né, com a xícara de chá. E primeiramente temos o C de conhecimento, que é o saber teórico, habilidade, saber prático, aplicável e atitude, que é a vontade e o querer fazer. Aqui temos a analogia da profundidade da xícara, onde na superfície estão os conhecimentos, é a que a pessoa sabe, o que você consegue analisar com mais facilidade. Em seguida, as habilidades, que é o prático da pessoa, e as atitudes, que é o que a pessoa tem dentro de si mesma, que é difícil de a gente entender na hora do recrutamento. Bom, como eu disse anteriormente, o conhecimento, que é o saber o que fazer, é tudo que a pessoa adquire com o passar da sua vida, seja em livros, fazendo faculdades, ou de forma empírica no dia a dia. São conhecimentos como um engenheiro que precisa saber cálculos estruturais, ou um contador que precisa saber legislação tributária. E habilidades é o saber como fazer, é aquela pessoa do setor de vendas que sabe persuadir o cliente, sabe fazê-lo comprar aquilo que ele está vendendo. Por fim, atitudes, é o quero fazer, é se a pessoa vai obedecer sua ordem ou não no trabalho, é se ela vai querer fazer aquele trabalho da forma certa ou não. É tudo aquilo que está intrínseco dentro da pessoa, que ela já tem por si, que é difícil de modificar, não é fácil. E com essas três dimensões, conhecimentos, habilidades e atitudes, é possível ter uma pessoa competente. Quando a gente escuta assim, aquele médico não é um médico competente, porque ele trata mal os seus pacientes. Possivelmente, talvez ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento, habilidade, mas a atitude dele é de menosprezar o seu paciente, não ter paciência em atendê-lo e etc. E cada uma dessas dimensões é essencial para o desenvolvimento profissional e pessoal. Elas formam a base para a formação de equipes competentes e alinhadas a objetivos da organização. Bom, aqui eu vou fazer uma pergunta. Entre os três, quais vocês acham que tem mais impacto nas demissões da empresa? Quem acha que é conhecimento, levanta a mão. Vamos lá, pessoal. Quem acha que é o conhecimento que tem o maior impacto nas demissões da empresa? Nenhum? Habilidades. Quem acha que é habilidade? Saber fazer? A pessoa que não sabe fazer nada, você acha que tem impacto nas demissões? Habilidades, beleza. O terceiro, atitude. A pessoa que tem uma má atitude no trabalho. O pessoal correto. Está sintonizado, hein? Bom, 80%. Essa é uma porcentagem que deve assustar vocês e que causa impacto direto na produtividade e no seu mau desempenho da sua empresa, que vai te trazer custos que você não deseja para a organização. Bom, pois de acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, 80% das demissões estão relacionadas à atitude dos funcionários. Como eu disse, algo que você não vai mudar, a pessoa que decide se ela vai querer trabalhar bem ou não, se ela vai querer utilizar seus conhecimentos, habilidades da forma correta para o cargo e se tornar um profissional competente no seu cargo de trabalho. Aqui eu vou trazer dois exemplos. O primeiro é o caixa de supermercado, que são 3 perfis de pessoas. Bom, a primeira tem o ensino médio completo, curso de informática e estuda frequentemente matemática, mas não possui práticas com o software da empresa e não sabe se comunicar. Mas é uma pessoa que é proativa, paciente, honesta, respeitosa. A segunda, ensino médio incompleto e não tem conhecimentos matemáticos. Possui total controle do software da empresa, sabe se comunicar e tem habilidades motoras. E é proativa, paciente, honesta, respeitosa. A segunda, ensino médio completo, curso de informática, estuda frequentemente matemática, possui total controle do software, sabe se comunicar e tem habilidades motoras, mas é uma pessoa mal educada, não tem ética, se veste inadequadamente e não respeita. Bom, a primeira a gente vê que é uma pessoa que tem bastante conhecimento, mas que infelizmente não tem habilidades práticas, talvez porque não teve um contato com o software da empresa. E a segunda não tem um conhecimento igual a primeira, mas possui total controle com o software. Essa daqui é aquela pessoa que é engolidora de filas. Vai chegar no caixa lá, vai atender todo mundo rapidamente, mas que no possível erro do sistema, ela não vai conseguir dar um troco adequadamente certo para o cliente, porque ela não conhece cálculos matemáticos e etc. A segunda tem bastante conhecimento, habilidades, mas é mal educada. Essa pessoa vai ser que vai afastar seu cliente da empresa e você vai ter perca no rendimento.
Bom, o segundo exemplo é um professor. O primeiro é doutor em economia, mestre em matemática financeira, mas não possui prática em dar aulas e não sabe se comunicar. É proativo, paciente, honesto, respeitoso. O segundo é apenas mestre em economia, o outro é doutor. Possui experiência em dar aulas, sabe se comunicar e ótima metodologia de ensino. Proativo, paciente, honesto, respeitoso. O segundo, doutor em economia e estatística, é mestre em matemática financeira, possui experiência em dar aula, sabe se comunicar, ótima metodologia de ensino. Mas chega atrasado, não tem paciência, desrespeitoso e não se comporta adequadamente. Bom, não sei se vocês sabem, o professor precisa fazer uma prova para passar em alguma universidade, para dar aula, e conta como pontos o que a pessoa tem, se é doutorado, mestrado e etc. A pessoa que é doutor já vai ter pontos à frente de uma pessoa que tem mestrado, mas não quer dizer que na prática ela vai ser melhor. Esse doutor aqui pode chegar na sala de aula e não dar uma prática boa para os seus alunos, eles não conseguirem aprender, não conseguirem absorver o conteúdo que ele está passando. Já a pessoa que é mestre em economia, que talvez não vai conseguir a vaga do emprego, não possui experiência, falei o contrário aqui. Possui experiência em dar aula, mas não vai ter a oportunidade para mostrar aquilo. E o segundo é mestre em conhecimento, tem habilidades, mas na hora do vamos ver, ele vai tratar mal seus alunos, não vai ter paciência em corrigir. Talvez o aluno pede 1, 2 vezes, 3, ele já está irritado, não quer mostrar nada. E possivelmente vai ter advertências, vai ter algo ali infringindo para que ele saia do cargo. Bom, esses são 3 perfis que você vai poder encontrar na hora de contratar uma pessoa, e você vai ter que ter em mente que nos 3 você vai ter que gastar tempo e dinheiro. Nesse caso aqui, a pessoa tem conhecimento, mas você vai ter que gastar tempo para treinar aquela pessoa no software do caixa lá. Na outra, ela já tem conhecimento, já vai chegar trabalhando, mas você decide se vai querer gastar dinheiro com ensino médio para ela, com algum curso de matemática ou informática, e no outro você vai poder contratá-la, mas quando ela estiver no cargo, você vai ter que pensar, eu demito ou não? E para isso, para a integração do chá, você vai ter que fazer um alinhamento com a estratégia organizacional, que é o perfil de cargo. Você, nos conhecimentos, habilidades e atitudes, vai colocar como desejável ou não que esse possível candidato para a vaga atinge algo que você deseja ou não para aquele cargo. E com isso, você vai precisar fazer um processo de recrutamento e seleção, que é uma entrevista por competência. A entrevista por competência é você lá entrevistando o candidato, você vai ter o perfil do cargo em suas mãos e fazer perguntas destinadas àquele cargo, para ver se ele se adequa àquela profissão ou não. Em seguida, você vai fazer o desenvolvimento desse funcionário, caso você o contrate, e fazer a capacitação de coisas que, com certeza, uma pessoa não tem 100% de tudo que é necessário para o cargo. Mas, se você vê um potencial naquela pessoa, você vai poder desenvolvê-lo e capacitá-lo. E, em seguida, vai fazer a avaliação e o feedback do mesmo. Boa noite a todos. Eu vou estar citando 5 habilidades que são essenciais para o colaborador dentro de uma empresa. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se da visão do contratante, a habilidade, ela seria algo que já viria junto com o colaborador de fora da empresa, ou ele seria algo que poderia ser adquirido dentro da empresa? Os dois? Queria estar falando que tentar quebrar uma bolha, que não estou me referindo a ninguém aqui, mas algumas pessoas pensam que a habilidade de um colaborador é como se ele fosse um superdotado ou tivesse algum tipo de conhecimento muito avançado sobre aquela área. E eu concordo com isso. Algumas pessoas já podem ter vivenciado aquilo e adquirido com experiências anteriores. Só que, ao mesmo tempo, a habilidade ela pode ser algo que pode ser treinado dentro da empresa e pode ser refinado de uma forma muito melhor do que alguém que talvez nunca teve a experiência,
mas é como se ela já tivesse um costume ou já tivesse alguma vivência com alguma vez com aquilo, mas na verdade ela não tem. Então, eu queria estar citando 5 habilidades que podem ser treinadas com os colaboradores e que podem ser refinadas ao ponto de trazer um ótimo desempenho para dentro da colaboração, da organização. E a primeira seria a comunicação efetiva, que é melhorar a troca de informações dos colaboradores com os clientes. O impacto é reduzir o mal-entendido e melhorar o atendimento. Ele pode ser desenvolvido através de treinamento com a equipe, workshops e feedbacks. E o outro muito importante que seria a liderança, que é muito importante dentro da organização, guiar e motivar a equipe de colaboradores, porque muitas vezes, dependendo da organização, a pessoa tem um chefe dentro da empresa, mas não tem um líder, para poder clarear o caminho certo para poder ela estar trilhando. E o objetivo é guiar e motivar a equipe, e o impacto seria aumentar a motivação e ter um ambiente mais positivo. Poderia ser desenvolvido através de coaching, de mentorias, e um muito importante também são as resoluções de conflitos, que é mediar e resolver desentendimentos, tanto entre os próprios colaboradores dentro da equipe, ou até mesmo entre os colaboradores e os clientes. O impacto é reduzir o estresse, promover a colaboração, e o desenvolvimento seria através de treinamentos, que poderiam estar sendo fornecidos para os colaboradores. Tomada de decisão, que às vezes pode estar até relacionado um pouco com a atitude do colaborador, que é escolher melhores ações a serem tomadas diante de uma situação. Pode ser uma situação de constrangimento ou pode ser uma situação cujo acontece no dia a dia e que a pessoa não está habituada com aquilo. Pode ser um erro de sistema ou qualquer outro tipo de coisa fora da atividade rotineira do colaborador. O impacto é aumentar a eficiência e melhorar a confiança que a empresa pode estar passando para os clientes, e poderia ser desenvolvido através de simulações ou workshops. E o último, não menos importante, na verdade eu gostaria também de fazer uma pergunta relacionada a isso. Se diante de alguma vez que alguém que foi atendido por alguma empresa, alguma organização aqui em Linhares, se vocês acharam que faltou inteligência emocional por parte do colaborador daquele lugar, alguém poderia estar citando um exemplo? Todo mundo tem exemplo. Não fala muito não, que amanhã a gente vai falar disso. A gente vai falar mais sobre isso. Não vou dar uma palhinha não, amanhã a gente vai falar sobre essas questões de atendimento muito específicas. Então, continuando. A inteligência emocional seria para gerenciar melhor as emoções dos colaboradores, ou seja, que eu tinha falado anteriormente, pode ser que ocorra alguma coisa fora da rotina do colaborador e ele não tenha inteligência emocional para lidar com aquilo. Ele pode ser uma pessoa desequilibrada e pode acabar tomando atitudes que poderiam estar afastando o seu cliente. Qual seria o impacto de estar desenvolvendo isso dentro da organização? Melhorar a interação entre a empresa e o cliente e reduzir conflitos que poderiam estar ocorrendo. O desenvolvimento seria através de simulações ou através de gerenciamento mais adequado entre as equipes. Poderiam estar fazendo os treinamentos em conjunto com as equipes para lidar com essas situações. Bom, para falar um pouco das atitudes, como foi bem mencionado um pouco pelo nosso amigo Kevin, ele explicou, né, que as atitudes são comportamentos das pessoas que são ligadas ao longo prazo. Então, os conhecimentos, as habilidades é algo que a gente consegue treinar no nosso colaborador, é algo que a gente pode
colocar, inserir no meio de serviço e adequar ele ao meio de serviço. Já as atitudes não, são características de cada colaborador que eles vêm da infância de uma pessoa e podem ser carregadas até o final da vida. Então, atitudes não tem como nós, a maioria das vezes, mudar da pessoa. Depende de cada pessoa. E é exatamente isso, as atitudes elas são ligadas ao comportamento das pessoas. E eu listei algumas dessas atitudes que elas precisam ser avaliadas pelas equipes de trabalho ou pelos recursos humanos quando for contratar, que são muito importantes, né, para integrar ao time da empresa. Um deles importante é a proatividade, que é a capacidade do colaborador ele fazer determinada tarefa sem precisar de alguém mandar ele executar aquela tarefa. Um outro também muito importante é o trabalho em equipe. A gente tem que falar que também as pessoas que conseguem trabalhar individualmente, é interessante, a gente não está tirando o fato de que pessoas que trabalham sozinhas são ruins, não. Pessoas que trabalham em equipe são boas, porque elas têm a comunicação, só que existem profissionais que preferem trabalhar sozinhos, como contadores, por exemplo, pessoas que ficam em escritórios e são produtivas, mesmo trabalhando sozinhas. A resiliência, que é muito importante também, que é a capacidade de uma pessoa ela se recuperar depois de um determinado problema. Isso é uma parte muito interessante, porque a pessoa ela está inserida em um meio, em um local, em que ela pode passar por inúmeros problemas dentro da organização. Então, como que ela vai se comportar após este desafio que está sendo colocado a ela? Outro importante também é a flexibilidade. Como que a pessoa se adapta a determinada situação dentro da empresa? Como que ela lida com o desafio? A gente vive num contexto de diversas mudanças, a gente tem uma diversidade de pessoas. Como que a pessoa lida com essas pessoas? Isto que é o mais importante e que a gente tem que analisar no colaborador que nós vamos contratar. Outro importante é a empatia e o comprometimento, por final, que é basicamente como a pessoa ela se compromete com o trabalho. A gente vê altos índices de turnover, que é algo que é preocupante e a gente não sabe, a gente não entende o porquê que acontecem essas coisas. Então a gente tem que engajar os nossos colaboradores. Para quê? Para que eles tenham mais comprometimento. Esse é um pouco até que a gente consegue ajustar nas pessoas. Mas a gente também tem que avaliar isso na hora de pesquisar e de procurar dentro do mercado de trabalho. Para finalizar, eu coloquei uma pergunta aqui, retórica, é mais para um exercício de reflexão das pessoas que estão ouvindo, que é qual que é a importância de estudar e avaliar as competências de gestão de pessoas. Bom, vocês têm colegas, muitas das vezes, dentro da equipe de vocês, que possuem alguma competência ou algo, alguma habilidade, alguma atitude que vocês não têm. E essa pessoa é uma pessoa que ela pode ser criativa no processo dela e que muitas das vezes ela vai trazer um resultado até maior que você. A mesma coisa é o gerente que acha que ele tem todas as competências, ele acha que ele conhece todos os setores da empresa, mas na verdade ele não entende que aquela pessoa que está trabalhando para ele, por estar localizado, situacionado nos processos rotineiros da empresa, ele tem muito mais criatividade e ideias para implementar no processo da empresa. Então essa é a importância, entender que as pessoas elas já não são mais apêndices de uma máquina. Elas não são máquinas, elas não são substituíveis. Elas são pessoas que possuem inteligências, que possuem competências, que possuem conhecimentos, atitudes, habilidades e que precisam ser exploradas. E assim eu finalizo. Boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre treinamento. E a primeira pergunta que eu vou fazer é o que é treinamento? Treinamento nada mais é que um processo sistemático de capacitação e desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes, seja em um indivíduo ou em grupo, com a finalidade de atender objetivos organizacionais previamente definidos. Por que investir em treinamento?
Hoje em dia, a maioria das empresas acha que investir é perder dinheiro, mas não é. Ele é um retorno garantido para a empresa, que vai capacitar seus funcionários a se habilitar mais, ser mais eficiente e eficaz nas suas tarefas do dia a dia. Com isso, o treinamento é um investimento estratégico que capacita funcionários a atingir objetivos organizacionais, proporcionando um alto potencial de retorno, seja para a empresa ou para o colaborador. Aí, com isso, eu vou falar um dos motivos, né, que deve se investir em treinamento, que seria o aumento da produtividade, porque funcionários treinados, eles são mais eficientes e produtivos, conseguindo realizar tarefas de maneira mais eficaz e com menos erros. Desenvolvimento de competências. O treinamento ele ajuda a desenvolver as novas habilidades e atualizar os conhecimentos, mantendo sempre a equipe alinhada com as últimas tendências e tecnologias do mercado. Porque hoje em dia o mercado ele vem mudando muito constantemente, então o funcionário tem que sempre estar atualizado às novas mudanças. Engajamento e motivação. Investir no desenvolvimento dos funcionários demonstra que a empresa valoriza seu crescimento, aumentando a satisfação e o engajamento no trabalho. A redução do turnover. A redução do turnover, ele oferece oportunidades de desenvolvimento, que pode aumentar a retenção de talentos, pois os funcionários, eles tendem a permanecer em empresas que investem no seu futuro. E a inovação, que é o treinamento que incentiva a criatividade e a inovação, capacitando os funcionários a contribuir com novas ideias e soluções para a empresa. Aí eu dei alguns exemplos, né, mas existe muito mais de treinamentos que eu achei importante, que é a integração, que são a integração de novos funcionários que chegam na empresa. Com isso, ele vai saber a lei, o que precisa fazer, sua função de maneira certa. O técnico, por exemplo, se eu trabalho numa empresa de máquina, então eu vou aprender, eu vou ter um treinamento devido para mexer naquela máquina, ou, por exemplo, no administrativo. O administrativo usa um aplicativo específico, então eu vou treinar o meu funcionário para aquele tipo de aplicativo. Habilidades interpessoais, que vai desenvolver as atitudes, conhecimentos e habilidades, que futuramente essa pessoa que tem um poder de liderança, ela pode se tornar um devido gerente. Habilidades gerenciais e de liderança, desenvolve o trabalho em equipe, se ele tem autoridade para falar em momentos de conflito, se ele sabe tomar decisões certas. De vendas, que hoje tem acontecido muito, né? Que hoje em Linhares está faltando pessoas devidamente capacitadas, seja tanto em vendas e tanto em atendimento ao cliente. As vendas é saber negociar, saber falar com o cliente e reter esse cliente para si. Atendimento é saber conversar com o cliente, então com isso ele vai reter o cliente também, e o cliente vai querer voltar e ele vai trazer novos clientes para ele também. E tem o treinamento online, é aquele treinamento que você vai ver qual que é o melhor para o seu funcionário, qual que se encaixa no perfil dele, seja online, ou presencial, ou semipresencial. Tem os treinamentos de reciclagem, que são aqueles treinamentos para os funcionários que já estão integrados dentro da empresa. Que, querendo ou não, os antigos funcionários precisam se manter atualizados no mercado de trabalho. Porque hoje a tecnologia ela vai avançando, então os antigos funcionários eles têm que estar por dentro de todas as tecnologias que vem acontecendo. E, por último, a diversidade e inclusão, que hoje, no tempo atual, existem muitas pessoas diferentes, sejam de cor ou de sexuais, né? Então, saber respeitar o próximo é fundamental, porque, querendo ou não, ele chega numa empresa, ele não se sente bem, ele vai sair. Então, a outra empresa que reter ele pode ser um futuro líder ou um futuro gerente. Então, é muito importante. Aí, um exemplo que eu botei, né, é como realizar bons treinamentos. Primeiro, identificar o que a empresa precisa para aquele funcionário, o que ela está precisando no momento para capacitar aquele tipo de funcionário. Depois, definir os objetivos claros. Você vai definir os objetivos que a empresa precisa e que aquele funcionário precisa aprender naquele momento para desenvolver a empresa. Depois, escolher formas adequadas, seja online, presencial, workshop, ou o que mais se encaixa no perfil do funcionário. E desenvolver conteúdos relevantes, aquele que vai fazer com que o funcionário realmente queira aprender.
de maneira mais prática, ou pode trazer pessoas que sabem sobre o que aquele funcionário precisa. Então, o funcionário, querendo ou não, ele vai querer aprender sobre aquela função que ele realmente necessita. Aí agora a gente vai passar um videozinho, contando um pouquinho, né? Quando a gente contrata um funcionário que não queira trabalhar no ambiente e acaba prejudicando a organização. Vou precisar do play. Talvez vocês identificam Tudo. aqui em áreas pessoas assim, tá? Matheus Oliveira Santos, Sua idade? 23 anos, Veio para o cargo de... vendedor, Está desempregado há quanto tempo, Matheus? 8 meses, No último emprego você ficou quanto tempo? 2 meses, E no penúltimo emprego? 1 mês e meio. Ok. Você gosta de ser vendedor? Na verdade não, Então por que você quer a vaga, Matheus? porque minha mãe fala que eu preciso trabalhar. Ok. Legal sua sinceridade. Qual salário você queria receber? Acho que uns 20 mil reais. Esse salário tá um pouquinho alto. O salário de vendedor, na verdade, é R$1.200. O que você acha? Uma bosta. Ok. O que você gosta de fazer? Jogar videogame. Tá, me fala um negócio. Sua mãe que tá te pressionando pra procurar emprego, né? É. Nesses 8 meses que você tá desempregado, você fez quantas entrevistas? Quantas estavam marcadas ou quantas eu fiz mesmo? Bom, quantas estavam marcadas e quantas você fez mesmo? Eu fiz 4, mas tinha umas 12 marcadas. Daí nas outras 8 eu nem fui mesmo. Bom, eu acho que já sei o que tá acontecendo. Você gosta de trabalhar? Odeio. É isso. Se odeia trabalhar, tá dando essas respostas, indo em todas essas entrevistas, porque não quer ser admitido e ter que trabalhar. Tenho dó da sua mãe. Vou fazer isso por ela. Está contratada, mas pode levar esse documento aqui no RH e sua carteira de trabalho. Você não tá me contratando. Pra você largar de ser vagabundo. Não faz isso. Fala que você vai pensar, vai me ligar depois, mas não me contrata. Não! Essa vaga é sua! Não acredito que eu tô ouvindo isso. Mas tá ouvindo isso sim. Você é o mais novo vendedor dessa empresa. Por quê? Por quê? Por que você tá fazendo isso? Calma, calma que vai passar. Você tem que ser maduro. Tem que acostumar a ouvir algo que não estava esperando. Mas vai dar tudo certo. Para! Para! Não vou parar, não vou parar. Olha aqui, moleque. Essa vaga é sua e pronto. Por quê? Por que você nem me conhece e já me odeia? Eu não te odeio. Saco. Odeia sim. Gente, como é que eu vou acordar cedo, gente? Se vira, se vira. Você tem que estar aqui às 8. E pode chegar uns 10 minutos antes para não ter o risco de atrasar. Eu não vou poder ficar com o celular no WhatsApp, Facebook, Instagram, Snap. Celular no armário. Nada de telefone no horário de serviço. Gente, isso é sério? Tá acontecendo de novo isso na minha vida. É sério. R$1.200. R$1.200. O que dá pra comprar com R$1.200, gente? Não dá pra comprar nada. Tem os descontos do INSS, sindicato, líquido, vai dar menos de 1.200. Mas tem R$250 de vale alimentação. Vale alimentação, gente. Vale alimentação. Que vergonha passar o cartão de vale alimentação. Que vergonha, todo mundo vai saber que eu tô trabalhando. Pode passar no RH, amanhã você começa. Você vai se arrepender. Eu te juro que você vai se arrepender. Passa no RH. Passa no RH. Carla, chama o segurança, por favor. Pois não, senhora. Pega ele e leva pro RH. Ele é o novo contratado. Amanhã, 8 horas aqui. Vamos carregar. Vamos carregar. Vamos carregar. Moço, tem essa camiseta P? Deixa eu ver. Não. Bom dia. Por favor, o gerente tá? Quanto tá essa blusa? Ó, tá na tua cara aqui a etiqueta com preço. É só olhar. Por favor, você sabe onde tem uma lanchonete
lanchonete aqui perto? Não. Você não sabe? Não. Perto. Oi, Matheus. Viu? Eu tenho recebido muitas reclamações de você, viu? Muitas. É você mandado embora? Não, vai virar gerente. Não! Gerente, não! O que eu fiz de errado? Gente, minha mãe me obrigou a vir aqui e pedir pra vocês deixarem um joinha nesse vídeo. Então, certeza que já viu alguém no comércio, alguma loja, falar esse cara aí, ó, a mãe dele, certeza que obrigou ele a trabalhar. Então, por favor, deixa um monte de joinha aí também. Se você não segue a gente Desconfinados no Instagram, segue lá. Também se inscreva em nosso canal. E se você tem alguma ideia de roteiro, entra lá, facebook.com/desconfinados e manda por inbox. Fechou? Não esquece o joinha não. Um beijo. Chegamos ao fim. Uma salva de palmas. Pessoal, chegou o momento das considerações finais. Vocês gostaram?